Bom dia, boa tarde ou boa noite, oitavo ano. Essa é a primeira parte da aula sobre energia. A gente vai falar sobre o Sol e por que ele é a fonte de energia e vida no nosso planeta. Antes de começar, queria deixar bem claro novamente que cada quadro é como se fosse o quadro que eu coloco lá na sala de aula para vocês, tá? Então tem que copiar no caderno. A única coisa que não precisa copiar no caderno são as imagens que são mais elaboradas. Os esquemas ou os desenhos que aparecerem no quadro durante a aula e se for para copiar, eu vou avisar durante a explicação, tá? Eu vou desativar sempre o vídeo da minha visualização aqui, tá? Para vocês prestarem atenção única e exclusivamente no que eu estou explicando ali no quadro. Não esqueçam de fazer os exercícios que são propostos no final da aula. Se for a apostila, acabou de fazer, tira a foto e manda para o meu e-mail, ou pelo perfil do Instagram, ou pelo WhatsApp para os alunos que têm, geralmente no nono ano sempre tem. Então, não deixa de me enviar a atividade, tá certo? Então, vamos começar. No quadro anterior, eu falei para vocês que o Sol é a fonte de vida e de energia do nosso planeta. Vida, vocês já sabem o que é, né? Para ser considerado vida, tem que possuir no mínimo uma célula, tem que apresentar ciclo vital, tem que possuir hereditariedade, precisa se alimentar. Então, vida, vocês já sabem o que é. Agora, e o que é energia? Né? Energia é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo acha que sabe o que é, mas ninguém sabe explicar muito bem. Né? É uma coisa bem intuitiva. A energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, tá? Movimento ou de transformar uma matéria em outra. Eu peguei o exemplo aqui da energia térmica, tá? Que está relacionada ao quê? Ao calor, a liberação de calor. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. A gente tem aqui o mesmo material quando está frio, né? E quando está quente. Qual é a diferença entre eles? Quando o corpo está frio, as partículas deles estão pouco movimentadas, elas se movimentam pouco, tá? Quase paradas talvez, dependendo do material. Quando o corpo é aquecido por uma fonte de calor, como por exemplo um foguinho aqui, uma fogueirinha que eu coloco aqui, essas partículas vão começar a realizar trabalho, elas vão começar a se movimentar. Tá vendo que elas estão mais movimentadinhas aqui? Isso, gente, vai fazer com que o corpo fique aquecido, a temperatura dele vai aumentar. É disso que a gente está falando, de energia térmica, tá? É a capacidade, é o resultado que uma fonte de calor vai causar num corpo, né? Que é a agitação das suas partículas, tá bom? Então, um exemplo do Sol como fonte de vida e de energia. Vocês já aprenderam que o Sol, ele vai emanar energia luminosa, né? Luz. Essa luz, ela é importante para que os seres produtores, ou seja, seres que produzem o próprio alimento, produzam a glicose, que é a molécula orgânica que armazena a energia que os seres vivos utilizam para se manterem vivos, tá? Só que nem todos os seres da cadeia alimentar produzem o próprio alimento. Existem os seres vivos que precisam se alimentar de outros seres. A gente tem aqui um exemplo de cadeia alimentar. Cada ser vivo desse representa um nível trófico diferente, tá? Então, esse ser vivo aqui, herbívoro, vai obter a glicose dele se alimentando do vegetal. Esse ser vivo aqui, carnívoro, ele vai obter a glicose dele se alimentando desse ser herbívoro. E os decompositores vão obter a glicose deles decompondo a matéria orgânica de todos os seres vivos que morreram. Os decompositores vão obter a sua glicose e, ao mesmo tempo, vão devolver os nutrientes que não vão utilizar para o ambiente. Por isso que os decompositores também são chamados de recicladores dos nutrientes, né? Recicladores das matérias orgânicas. Então, o Sol é fonte de vida e de energia. A fotossíntese dos seres produtores produz a glicose, né, que é a molécula orgânica que é a fonte de energia para os seres vivos. E essa energia, que é emanada pelo Sol, ela não é destruída e ela nem se perde. Ela é transformada ao longo de toda a nossa cadeia alimentar. Quando eu mostro para vocês a cadeia alimentar e eu falo que a energia ela não é destruída e ela se transforma, vocês geralmente me perguntam como assim?
Vamos lembrar então de como é produzida a energia no nosso organismo. Para a gente obter energia, a gente tem que se alimentar e respirar. Sem comer e sem respirar, né, sem obter o nosso oxigênio, a gente não sobrevive. Por que não? Porque na alimentação a gente vai obter todos os nutrientes que vão compor todas as nossas células, ou seja, vão compor o nosso corpo, né, o nosso organismo, e também a gente vai obter a famosa glicose, né, que é aquela molécula produzida pelos seres produtores, né, fotossintetizantes, que utilizam a energia da luz do sol, né? Essa energia fica armazenada aqui nessa molécula e quando a gente obtém essa molécula a partir da alimentação, a gente vai utilizar ela para produzir energia para a gente se manter vivo. Mas não é só não é só da glicose que a gente precisa para produzir energia, a gente precisa também do oxigênio. O oxigênio ele vai ser utilizado para retirar essa energia que está armazenada da glicose e liberar para uso no nosso organismo. Então, a gente precisa se alimentar para obter a glicose e a gente precisa respirar para a gente obter o gás oxigênio, que é a substância que vai fazer com que essa energia da glicose seja liberada. Esse oxigênio ele vai ser utilizado num processo que a gente chama de respiração celular, né, que acontece nas células. Esse respirar aqui que eu estou falando para vocês é a respiração pulmonar, tá? É a obtenção do gás oxigênio, né, e a eliminação do gás carbônico que a gente vai produzir na respiração celular. Professora, eu confundi tudo. Respiração celular, respiração pulmonar, o que é isso? É muita respiração. Não, gente, respiração celular está no nome. É a reação química que acontece no interior das células, mais precisamente nas mitocôndrias. Essa reação química acontece quando o oxigênio e a glicose reagem. O oxigênio ele quebra algumas ligações químicas da glicose e essa quebra de ligação gera a liberação da energia que estava contida ali naquela molécula. Lembra que a glicose foi produzida pelos produtores? E os produtores transformaram energia luminosa em energia química dentro dessa molécula. Então, quando o oxigênio reage com a glicose, ela libera essa energia e essa energia a gente vai usar para as nossas funções vitais, tá? Essa energia ela pode ser tanto utilizada na forma de calor, por exemplo, nós somos seres que controlamos a nossa temperatura, né? A gente não é gelado que nem um sapo, né? Que nem uma perereca. Nós somos quentinhos, né? A gente consegue controlar a nossa temperatura. Então, a gente transforma essa energia química da glicose em calor. A gente também consegue transformar em movimento, né? A gente só consegue se movimentar porque a gente transforma essa energia química da glicose em energia cinética. Então, pessoal, essa energia ela vai se transformando ao longo da cadeia alimentar e também no funcionamento do nosso organismo. Lembrando, respiração celular acontece nas células e é uma reação química, e a respiração pulmonar é a obtenção do oxigênio do ar e a eliminação desse gás carbônico que é produzido pela respiração celular, tá? Não tem mistério. Ah, tá, professora. Então, o sol é fonte de vida e energia só nos ecossistemas e na cadeia alimentar, é isso? Não, não é isso. O sol é fonte de energia mesmo em tudo. Por exemplo, ele faz a água do mar e dos rios evaporarem formando as nuvens de chuva. As nuvens de chuva podem produzir os raios, né, que são energia elétrica e energia luminosa. Quando aquecem a Terra, os raios solares, né, a energia solar, faz com que haja formação de vento, né? Que é a movimentação do ar. Essa movimentação do ar pode ser transformada em energia elétrica pelas usinas eólicas, né? Botei aqui um exemplinho de uma foto para vocês. Vocês já viram também, né, o principal exemplo, que a energia, né, luminosa emanada pelo Sol é utilizada pelos seres fotossintetizantes, né? Eles transformam a energia da luz em energia química que vai ser utilizada pelos seres vivos para produzirem energia. Esses seres vivos aqui também, quando eles virarem matéria orgânica, né, morta, também vão servir de fonte de energia, que vocês vão ver mais para frente. Então, pessoal, todas as fontes de energia influenciadas pelo Sol podem ser utilizadas pelos seres humanos para produzir
energia elétrica, ou energia térmica, ou energia cinética. E vocês vão ver a diferença entre todas elas e vocês vão entender como isso acontece hoje. Em primeiro lugar, vocês precisam saber que existem diferentes formas de energia. Eu separei algumas para vocês que vocês com certeza já ouviram falar, mas que provavelmente vocês não conseguem explicar a diferença entre elas. A primeira que eu vou falar com vocês é a energia química. A energia química a gente já falou sobre ela lá nos primeiros quadros dessa aula, quando a gente falou de fotossíntese. A fotossíntese é um processo biológico, um processo químico que transforma a energia da luz, do Sol, a energia luminosa, em energia química dentro de uma molécula de glicose. A glicose é uma substância orgânica, uma substância química. E lá nas ligações que ela faz entre os átomos dela, ela acaba acumulando energia. Como é uma substância química que está acumulando uma energia, a energia que está acumulada nela é a energia química. Outro exemplo é a pilha, pessoal. A pilha, ela é rica em compostos químicos aqui no interior dela, que quando são colocadas lá no seu aparelho, são capazes de transformar essa energia química que está aqui em energia elétrica no seu aparelho. Não sei se já aconteceu com vocês de deixar a pilha muito tempo num controle remoto ou em algum outro aparelho, e daqui a um tempo você vai olhar, tá lá com uma cerinha, como se fosse um meladinho, a gente fala que a pilha melou, vazou. É aquela substância que está ali no interior da pilha que acabou vazando por falta de uso, pelo envelhecimento daquele material. Então, a pilha é um tipo de energia química, assim como as baterias dos celulares também, tá bom? Energia elétrica. A energia elétrica, para vocês entenderem o que ela é e qual é a diferença dela para outras formas de energia, você precisa saber que tudo que existe e ocupa lugar no espaço, a gente chama de matéria. Então, um copo de vidro é matéria, o nosso corpo é feito de matéria. E toda a matéria, ela é feita de pequenos tijolinhos que vão compor ela, São as pequenas partes que vão formar uma matéria inteira. A menor parte de uma matéria se chama átomo. O átomo, pessoal, ele tem 3 partículazinhas menores. Ele tem essas partículazinhas que ficam aqui girando em torno do núcleo dele, que são os elétrons, preste atenção nesse nome. E aqui no interior a gente tem o núcleo do átomo, que é feito de outras partículas, que são os prótons e os nêutrons. A energia elétrica, pessoal, ela nada mais é do que a energia gerada por esse movimento aqui dos elétrons. Por isso que é energia elétrica. Quando esses elétrons eles se movimentam aqui nessa nuvem eletrônica do átomo, eles geram energia. Por isso que essa energia se chama energia elétrica, porque ela é proveniente do movimento dos elétrons do átomo, tá bom? Aqui na imagem da energia elétrica eu coloquei uma lâmpada. A lâmpada, ela não está emitindo energia elétrica, ela está emitindo energia luminosa. Então, preste atenção que, mais uma vez, uma energia foi convertida em outra. Energia elétrica chegando aqui na lâmpada e se transformando em energia luminosa. Lembra sempre que a energia ela nunca é destruída e ela não se perde, ela se transforma, tá certo? Energia térmica, pessoal. Também já falei com vocês em slides anteriores, Slide é quadro, tá? Nos quadros anteriores eu falei com vocês que a energia térmica está relacionada à liberação de calor, está relacionada à movimentação das partículas de um corpo. Então, quando a energia térmica está alta em um corpo, as partículas dela estão realizando muitos trabalhos, estão se movimentando muito. E quanto mais próximas umas das outras, mais devagarzinho estão as partículas, esse corpo está mais frio, tá? Então, a energia térmica está relacionada ao calor, à temperatura. Tá bom? Energia cinética, pessoal. Energia cinética está relacionada a movimento. Eu dei um exemplo aqui da usina hidrelétrica. Nas usinas hidrelétricas, essa queda de água, esse movimento da água em queda, vai fazer girar turbinas, tá? Dessa usina, que são tipo uns ventiladores, comparando, Então, o movimento dessas turbinas é que vai gerar a energia elétrica que vai ser distribuída lá pelas nossas cidades, pelos nossos bairros, tá? E a energia nuclear,
que vocês já ouviram falar também, é a energia proveniente do núcleo dos átomos. A energia elétrica, ela vem dos elétrons e a energia nuclear vem do núcleo. Como assim, professora? Aqui é um átomo, tá, pessoal? Essas bolinhas vermelhas e azuis são o núcleo, os prótons e os nêutrons. E essas bolinhas branquinhas aqui em volta são os elétrons que estão aqui, ó, se movimentando aqui em volta do núcleo. Quando esse núcleo se divide, ou seja, sofre uma reação de fissão nuclear, cada uma dessas partes aqui vai formar outros átomos, né? Outras substâncias. E quando essa reação acontece, é liberada uma grande quantidade de calor, tá? Por isso que a usina nuclear, ela tem uma capacidade de produção de energia muito grande, tá certo? Agora a gente vai para a página 172 da apostila de vocês, né, do nosso material didático carioca, que tem um esqueminha bacana sobre as transformações das formas de energia, né? O primeiro exemplo que ele dá aqui é a transformação de energia química em energia cinética, aqui ó, nesse primeiro quadradinho aqui que eu estou marcando, que eu estou sublinhando. Ele dá o exemplo do quê? Da transformação da energia química da glicose em energia do movimento, em energia cinética, quando a gente precisa correr, andar, ou então quando os nossos órgãos estão se movimentando, porque nada dentro do nosso corpo é totalmente estático. A gente tem também aqui na apostila o exemplo da energia luminosa sendo transformada em energia química, que é o exemplo da fotossíntese, né? A luz do sol se transforma em energia química lá na molequinha, lá na molequinha de glicose, que eu falo molequinha, né? Mas é moléculazinha. Energia elétrica em luminosa, tá? Como é que isso acontece? Exemplo principal na sua casa, quando você aperta o interruptor, a energia elétrica vira quase que instantaneamente a luz, né? A sua lâmpada acende. Não só a lâmpada, né? A TV, o computador. Energia química em energia elétrica. A gente tem o exemplo das pilhas, das baterias, né? Energia cinética, que é a energia do movimento se transformando em energia elétrica. O exemplo da hidrelétrica que eu dei para vocês. O movimento das águas, a queda de água, gera energia, né? Que faz girar turbinas e essas turbinas vão transformar a energia cinética em energia térmica. A energia térmica vai se transformar em energia elétrica, né? É um processo que depois a gente vai ver separadinho. E a energia elétrica em energia térmica. Exemplo, o seu chuveiro elétrico, né, que aquece a água no inverno, que é maravilhoso. Também temos o ferro de passar roupa, né? Ele aquece, permitindo que você consiga alinhar, né, o seu tecido, né, a malha que você está querendo usar para sair, né, para não sair todo amassadinho. Bem, chegamos ao final dessa primeira parte sobre energia e a atividade de hoje vocês devem fazer a página 173, né, da apostila de vocês e assim que terminarem de fazer, vocês têm que tirar uma foto e mandar para o meu e-mail ou mandar para o meu WhatsApp, quem tem WhatsApp, ou mandar pelo perfil do Instagram que vocês têm lá na pasta da escola. Vocês podem mandar também pelo Facebook, porque os alunos estão espalhados por todas as redes sociais, mas é só mandar, tá certo? Até a próxima aula!